8h39 no ar, a conversa de redação dessa sexta-feira, 10 de junho de 2022. Conversa de redação hoje debate os principais temas, os mais polêmicos, com Eduardo Costa, Lucas Ragazzi e Malco Camargos. A nossa colunista de economia e também comentarista do Conversa de Redação, Rita Mundim, está de folga hoje, mas volta nos próximos dias. E a gente começa debatendo um assunto que foi tratado aqui na Itatiaia durante toda a semana, a situação dos moradores em situação de rua, né? Ao longo da semana, Malco Camargos, a Itatiaia traçou um raio-x sobre os desafios da capital com a moradia de rua, né? Com os moradores em situação de rua. Eu acredito que você acompanhou para e passa essa situação. Como é que você analisa isso tudo, Malco? Tem uma solução? Tem um caminho? O diagnóstico a gente tem, o problema é grande. Há um norte aí para a gente resolver esse problema? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo. Lucas, bom dia, ouvintes. Fantástica as matérias apresentadas pela Itatiaia ao longo dessa semana, mostrando um olhar 360 graus sobre o problema, mostrando pela ótica de vários dos atores. E, Júnior, o que mais me impressionou foi o relato de um morador de rua falando de por que não sai das ruas. Ele atesta que ficar na rua, às vezes, é mais higiênico, mais limpo do que os abrigos. Isso mostra o tamanho do nosso problema. O poder público ofereceu um abrigo que não tenha uma qualidade que seja maior do que estar na rua não faz sentido. É desperdício de recurso, é desperdício de esforço. O grande desafio, então, é produzir políticas públicas, mas políticas públicas de qualidade. Caso contrário, a situação continuará como está. E está desesperadora, está apavorante, está assustadora para o morador de Belo Horizonte. Pro ouvinte que não acompanhou todas as reportagens, né, que foram trazidas durante essa semana, eu estava conversando com o João Felipe Lola agora, repórter que conduziu a série no rádio, né, porque ela também foi pro digital. A série foi mais ou menos dividida assim, ó. Teve um raio-x primeiro e encontraram um número muito complicado, que os moradores em situação de rua quase quadruplicaram de 2010 a 2019. Falamos também do impacto no comércio. Falamos que tem mais moradias ociosas em Belo Horizonte do que gente precisando morar, 56 mil, são 56 mil contra 60 mil. Discutimos o problema dos abrigos, que o próprio Malco citava agora, e toda aquela iniciativa que pelo mundo parece que está dando certo, que é dar casa primeiro para as pessoas, para depois resolver os outros problemas. E hoje nós tratamos também da solidariedade. Lucas Ragazzi, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que participam aqui do Conversa. Bom dia aos ouvintes. Uma série sensacional e muito triste feita pela Rádio Itatiaia, feita pela repórter Letícia Fontes. E eu acho que mostra o desafio que nós temos aqui na capital, aqui em Belo Horizonte, a falta de seriedade que esse tema foi tratado nos últimos anos. Eu acho que mostra também como que a gente não colocou como prioridade esses abrigos. Eu falei aqui na última terça-feira como que o ex-prefeito, nos últimos anos, o ex-prefeito Alexandre Calil, priorizou outros assuntos e não a qualidade desses abrigos, né, que é uma coisa essencial, é uma coisa muito necessária para Belo Horizonte, para os moradores de rua, e é um drama vivido pelos moradores em situação de rua, muito triste. É uma situação que se agravou durante a pandemia por conta da dificuldade, né, em conseguir essa adequação, em conseguir um patamar ali digno de vida. Uma situação muito triste, muito complicada. Uma série muito bem feita pela Itatiaia que mostra esse desafio. E a gente comentava também nas semanas anteriores como que a situação em Belo Horizonte parece que virou norma, né? Você chega em qualquer lugar de Belo Horizonte, você se depara com moradores de rua, você se depara com pedintes, né? Uma situação muito triste, muito complicada e que, me parece, o poder público ignorou nos últimos anos. Não deu a devida importância e não fez
o pensamento ali de administração pública, de poder público, em pensar como solucionar essa questão, porque não dá mais para a gente ver pessoas nessa situação, pessoas vivendo nessas condições tão tristes. O Eduardo Costa, quando o Lucas fala que as autoridades não deram a devida importância ao problema, eu sou testemunha, você tratava desse assunto e batia nessa tecla quando esse problema era muito, mas aqui, muito menor. Agora está praticamente irresolvível essa situação, se existe essa palavra. Bom dia para todo mundo. Sabe por quê? Porque lá atrás, aliás, eu toquei nisso, a assessoria do Patrus me mandou um recado dele, o Patrus sempre gentil, sempre fino, mostrando pontos positivos do governo dele, e eu respondi para a assessoria que eu sempre destaquei. O Patrus foi um prefeito diferenciado, que de fato teve um olhar para os aglomerados e tudo. Agora, coincidência ou não, o André Quintão, que é outro jeito espetacular, que eu gosto muito, que é o vice do Patrus hoje, era o secretário de Desenvolvimento Social do Patrus, na época em que ele governou Belo Horizonte, e que, sim, verdade, aumentou o número de gente na rua. Tanto é que, quando Pimentel assumiu, tinha o embrólio do plano diretor, isso é outra história que eu já contei 1000 vezes aqui, nós ajudamos, e o Fernando Cabral foi encarregado de resolver essa questão. E resolveu com muita luta, com muito processo, que ele responde até hoje. Agora, naquela época eram 1.200. 1.200. Hoje, calcula-se em 12 mil, mas ninguém sabe ao certo. E naquela época, o Cabral pegou militares da reserva e colocou para ajudar, porque tem gente que está na rua que você tem que pegar pesado. Você tem que botar na rodoviária um plantão social para dizer que deve ficar na cidade quem tem o mínimo de coisa para fazer aqui, porque é o prefeito de lá julgando para cá. Mas isso tudo que eu estou falando é antipático aos olhos dessa esquerda que nós temos. E vão sair me detonando hoje, que o que eu quero fazer é higienização. Não é, não. O problema de Belo Horizonte, porque nós sabemos que a questão de moradores em situação de rua tem no país inteiro, nas grandes cidades, por causa da crise, por causa da pandemia, o problema é que aqui não se fez nada, especialmente nos últimos 6, 7 anos, deliberadamente. É mais fácil empurrar o problema para debaixo do tapete e ir rolando para não ter desgaste. E acreditem, senhoras e senhores, você ouviu ontem a ativista de uma ONG muito importante, Júnior, falando que a providência que tomaram foi dar barraca para a turma morar. Sim. Agora, gente, é inseguro. As pessoas não estão indo mais às lojas, os comerciantes estão fechando as lojas. E aí a cidade fica mais vazia. E aí eles estão se matando, a PM está denunciando. Isso não é de hoje. O Renato Dias Neto e eu estamos falando disso, não é de hoje. Eles se matando. Mas sequer a prefeitura, a Câmara Municipal, sabe dizer quantos são e quem são. Quem é sem teto, quem é usuário de drogas e quem é ladrão, que está na rua. E vamos combinar que a Câmara Municipal, exceto o vereador Barolaro, que está tentando alguma coisa, omissa. Omissa. E vamos combinar que o Ministério Público e o Judiciário não ajudaram em nada até ontem. Pelo contrário. O sujeito está na rua, com uma barraca na porta da minha casa. E ele tem, entre outras coisas, uma barra de ferro, um carrinho de supermercado, e não sei mais o que. Não pode tomar nada dele, não. Ora, na minha cabeça, pertence pessoal é escova de dente, é uma coberta. Não pode tomar, não. O Ministério Público não ajuda. Nossa, isso sai na gente. É capaz de um promotor mandar um recado para a rádio que eu estou fazendo higienização. Judiciário. Agora, engraçado, eu não vejo barraca na porta do Tribunal de Justiça e nem do Ministério Público. E, a propósito, a única unidade móvel que eu conheço da Guarda Municipal está estacionada na porta do Ministério Público, não é de hoje, ele perto da Assembleia. Engraçado. Mas o que é preciso dizer é que uma providência tem que ser tomada pela compaixão, porque muitos deles merecem a nossa compaixão, e pela segurança, e pela higiene da cidade, que está emporcalhada, suja, podre, e na proteção da maioria, porque a maioria que paga imposto não tem direito de entrar em casa e sair de casa, porque é xixi, cocô e sexo na porta de casa. Passou da hora. Parabéns para a Letícia, para o João Felipe Loro, para todo mundo que ajudou na produção da matéria. E aquela história. Eu vou encerrar do jeito que eu encerro todo dia, João.
esse é mais um resultado de eleição de 2 anos. Ó, no México isso não, vai dar confusão, vão levando. E tá esse caos, essa fedentina, essa cidade emporcalhada e triste de se ver. É isso, Júnior? O Eduardo citava... Ô, Júnior, Oi. só complementando o Eduardo, uma curiosidade. Essa guarda municipal que está perto ali da Assembleia, por coincidência ou não, é também muito próximo à casa da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte, que é mineira aqui também. Em frente ao prédio onde ela mora, bem lembrado. Ontem, o Eduardo falando que a gente ouviu no Itatiaia agora, essa especialista, ela coordena alguns projetos aqui em Belo Horizonte, e ela falou uma coisa que me marcou muito, Eduardo. Eu não sei se você vai lembrar dessa frase dela. Ela falou que não gosta mais de usar aqui para Belo Horizonte o termo morador em situação de rua, porque os moradores de rua aqui em Belo Horizonte estão morando na rua, então eles são moradores de rua, literalmente. Ô, Júlio, a Prefeitura de Belo Horizonte sabe que tem muita gente com o coração grande, igual essa moça que deu entrevista, distribuindo cobertor, banho, comida. Nunca fizeram uma reunião com as pessoas que estão distribuindo, que estão doando alimentos, para falar o seguinte: vamos organizar? O que acontece hoje, Júnior, que eu, você, Ragazzi, Mal, todo mundo vê. Você passa debaixo de um determinado viaduto na Lagoinha e tem marmitex jogado no chão, cobertor, porque chegam 5 pessoas e doam mesmo marmitex para a mesma pessoa, começa a jogar no chão. Ou estou errado? Pessoal, vamos virar o assunto aqui um